paz do Senhor, joias preciosas, mais um momento da nossa história. Eu quero ler aqui com vocês Isaías capítulo 43, o versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que eu saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Né? Então eu quero falar hoje, vamos ouvir uma história bem linda, né? Vamos começar com este homem chamado Jacó, né? Jacó, ele teve 12 filhos, né? Homens, né? 12 filhos homens. E um deles se chamava José. José era um filho muito amado por Jacó, né? Ele era filho da esposa que Jacó mais amava, né? Ele trabalhou muitos anos para conseguir casar-se com ela e quando ela teve José, então ele se alegrou muito e ele amava muito José, era o filho querido dele, né? E José também era um menino muito obediente, né? Quando você é obediente, né, você é muito querido, bem... Não que o pai não ame aquele que desobedece, mas o filho obediente, ele alegra o coração do pai. Então, certo dia, Jacó deu de presente para José uma túnica colorida. E essa túnica colorida causou muita inveja nos irmãos de José. Muita inveja. E também, né, José... Deus falava com ele através de sonhos. Então, certo dia, ele sonhou que eles estavam no campo e os feixes dos seus irmãos se curvavam perante o feixe dele. E também, os seus irmãos, quando escutaram esse sonho, ficaram muito revoltados. Mas aí, outro dia, ele teve outro sonho, que ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Aí até o papai dele ficou preocupado e falou assim, mas José, o que você está querendo dizer com isso? Que eu e a sua mãe vamos se prostrar perante você? O que será que José estava querendo dizer com esses sonhos dele? Mas aí, como José, né, teve esses sonhos e ele ganhou a túnica, os irmãos dele estavam muito revoltados com ele. E certo dia, os seus irmãos estavam trabalhando no campo, então o seu papai pediu para que ele fosse ver como os seus irmãos estavam, né? E levar alimento para eles. Então, aí lá foi José, ele era muito obediente. De longe já avistaram ele, né? Falaram, ih, lá vem o sonhador, né? Então, os irmãos dele decidiram que iam matar José, iam se livrar dele, não queriam mais saber dele, né? E aí o que eles iam fazer? Pegaram José e jogaram dentro do poço. E colocaram José naquele poço lá, imagina só, um lugar escuro, cheio de lama, né? E aí José ficou ali. Só que aí um dos seus irmãos pensou, mas ele é nosso irmão, a gente não pode fazer tamanha maldade com ele. Não vamos fazer isso. Mas eles estavam muito revoltados, então falaram assim, então vamos tirar ele do poço e vamos vender. Olha, tá passando ali uma caravana ali de ismaelitas ali, vamos vender José, vamos vender ele. E assim eles fizeram. Venderam José. Imagina só que maldade, vender o seu próprio irmão. Aí eles arrancaram a túnica de José, eles pegaram, mataram um animal e encheram de sangue aquela túnica e levaram e apresentaram para o seu papai. E falaram assim,
que José estava morto, tinha morrido. Aí Jacó, ele ficou muito triste, ele chorou muito porque José era o seu filho amado. Então José, ele foi levado prisioneiro para o Egito. E lá no Egito, ele foi levado como escravo. E ele foi comprado e ele foi trabalhar na casa do empregado do faraó, que era o Potifar. Então, José, como ele era um bom menino, logo o Potifar viu que José se destacava entre os outros escravos dele e colocou José para administrar a sua casa. E tudo ali na casa de Potifar prosperou, porque José, ele tinha o Espírito Santo na sua vida, né? Ele era obediente à palavra do Senhor. Então, ali estava José muito feliz trabalhando. Mas José, ele era um moço muito bonito. Então, logo, a esposa de Potifar, logo olhou para José e achou ele muito bonito, né? Nossa, que moço lindo esse! Acho que eu vou querer ficar com ele. Mas ela era casada. E como ela era casada, não podia fazer isso. Né, crianças? Não pode. Ela era casada e José era um moço solteiro. Aí ela tentou agarrar José, mas José, como ele tinha Jesus, ele saiu correndo. E não quis ficar ali com ela. E ele saiu correndo e ela puxou a túnica dele. E daí o que ela fez? Mentiu. Falou para o seu esposo que José tinha tentado agarrar ele e que tinha fugido e que ela tinha ficado com a sua túnica. Aí Potifar, com certeza, ficou muito triste porque ele gostava de José. Mas o que ele podia fazer? Pegou José e colocou na prisão. Prendeu José. Agora José estava preso. Mas lá na cadeia também José se destacou. E logo o carcereiro viu que José era diferente e colocou ele para cuidar dos outros presos. E ali, dentro da cadeia, José conheceu o copeiro e o padeiro de Faraó, né? E eles também tiveram sonhos. E eles contaram para José. E José interpretou os sonhos dele. Então, ele falou que um ia ser restituído novamente ao palácio para trabalhar, mas o outro ia morrer. Não ia retornar mais ao seu posto de trabalho. Mas, e assim aconteceu. Quando aquele moço que foi restituído ao palácio voltou, José falou para ele assim, olha, não esqueça de mim quando você estiver lá, né? Interceda por mim. Mas o moço esqueceu de José. Na hora que ele estava lá trabalhando, numa boa, nem lembrou mais de José. E José continuou lá por muito tempo preso. Imagina só, foi jogado no poço, foi vendido como escravo, foi tentado e agora ele estava prisioneiro. Mas chegou um dia que Faraó, ele teve um sonho. Faraó teve sonhos. Ele sonhou que 7 espigas magrelas, feias, raquíticas, né? Vinham e engoliam 7 espigas viçosas e gordas e bonitas. Esse foi um dos sonhos. O outro sonho, ele sonhou que subia do rio Nilo 7 magras vaquinhas muito magrinhas e feinhas, assim, raquíticas. E essas vaquinhas engoliam as vacas gordinhas, 7 vacas gordinhas. Aí, Faraó, ele foi atrás de todos os sábios. E ele procurou todos os sábios do palácio para que viessem interpretar o seu sonho, porque ele estava muito preocupado. Ele ficou muito encafifado, ele ficou muito pensativo. E nada, até que o funcionário dele, que esteve preso com José, lembrou. Aí ele falou assim, meu senhor, tem um moço
que está preso. Que quando eu estive lá com o meu amigo, ele interpretou os nossos sonhos e aconteceu igualzinho ele falou. Então o faraó falou assim, manda buscar esse rapaz, eu quero saber se ele vai. Então foram lá na prisão e tiraram José da cadeia e trouxeram ele na presença de Faraó. Então Faraó falou para ele, né, o que tinha sonhado. E José falou para ele assim, mas eu sei o que significa isso. Deus, ele, através da minha vida, ele interpreta os sonhos. Então, José interpretou os sonhos de Faraó. O que ele falou? Ele falou assim, olha, os 7 espigas raquíticas, as 7 vaquinhas magras, significam 7 anos de seca, de fome, de necessidade, que não vai ter nada. Mas as 7 vacas gordas e as 7 espigas gordinhas significam 7 anos de fartura. Então, nesse tempo de fartura, o Senhor deve arranjar um homem da sua confiança para que ele possa acumular, fazer um depósito e guardar mantimento para que quando chegar o tempo da fome, o Egito tenha alimento. Então, Faraó ficou tão impressionado, né, com a sabedoria que vinha de José, que ele falou para José assim, então você vai ser essa pessoa. Você vai ser essa pessoa. E aí, Faraó colocou José como governador do Egito. Colocou José como governador do Egito. Só o Faraó era mais importante do que ele. Ele era o segundo homem mais importante de todo o Egito. E assim, José, ele foi, né, abençoado por Deus. E assim, ele guardou muitos alimentos nesse período de fartura. E quando passou os 7 anos de fartura e começaram, né, os 7 anos de fome, ali no Egito, eles estavam com os seus armazéns cheios de alimentos que os outros povos vinham buscar, comprar deles ali, né? José, ele foi muito sábio, mas por quê? Porque ele tinha a sabedoria que vinha de Deus. E numa dessas vezes veio também os seus irmãos para comprar alimento, porque lá onde eles moravam já tinha acabado os alimentos. Então eles chegaram ali e José era o governador, então eles tiveram que se prostrar diante de José. E ali se cumpriu o quê? Os sonhos de José, né? Os 11 feixes se dobrando perante ele, as 11 estrelas se dobrando perante ele. E José, ele reconheceu os seus irmãos. Ele reconheceu, aí tem toda aquela história, né? Que José ficou com eles ali, aí conversou, né? Como se não os conhecesse, aí pediu para que trouxessem Benjamim, né? Pediu para que trouxessem depois o seu papai. Mas o importante é que José, ele poderia ter dito assim, não vou vender alimento para eles, são os meus irmãos, aqueles que me venderam, aqueles que me jogaram no poço. Por causa deles, eu fiquei muitos anos na prisão e agora? Eles vêm aqui? Mas José não. José, ele abençoou os seus irmãos, ele perdoou os seus irmãos. Nós, como servos do Senhor, precisamos saber perdoar as pessoas, né? Perdoar aqueles que nos fazem mal. Nós precisamos entender, né, que nós não podemos julgar as pessoas, não podemos condenar, né? Não temos esse direito.
Então José, ele perdoou os seus irmãos, mesmo na posição que ele se encontrava. Imaginaram quando os irmãos dele descobriram que ele era José? Imagina como que eles ficaram. Deve ter ficado morrendo de vergonha, né? Nossa, nós maltratamos tanto o nosso irmão, nós jogamos ele no poço, nós vendemos ele e mesmo assim ele nos trata bem, né? Ele nos perdoou, ele nos ama. Então assim deve ser a nossa vida, nós temos que cada dia perdoar as pessoas que muitas das vezes nos magoa, né? Se nós queremos ser abençoados, né? Ter fartura de bênçãos na nossa vida, nós devemos perdoar. Nós devemos orar. Quando nós estivermos tristes com alguém, né? Que alguém fez alguma coisa que nos magoou, o que nós devemos fazer? Orar ao Senhor e perdoar. Porque o perdão, ele faz bem para nós, não para as pessoas, né? Então, vamos aprender a perdoar. Também vamos aprender a estar na presença de Deus, né? Não desviar, porque José, ele podia ter reclamado. José, ele podia ter falado assim: ah, eu não vou mais servir esse Deus, olha só, meus próprios irmãos fizeram tanta maldade comigo. Olha, eu estava fazendo tudo certinho aqui na casa de Faraó, do Potifar, e a esposa dele faz isso, me calúnia, e ele nem acredita em mim. Mas nós devemos aprender que não devemos murmurar, não importa a situação que nós estejamos passando na nossa vida. Não importa o que o inimigo lançou de luta, né? De dificuldades, nós devemos sempre agradecer a Deus, porque a vontade do Senhor é muito boa e agradável para a nossa vida. E por que José foi honrado? Porque ele não abriu mão de servir o Senhor, ele não abriu mão de fazer as coisas certas. Então, vamos também nós, né? Mostrar que nós somos diferentes, assim como a palavra do Senhor diz, né? Que nós somos testemunhas dele. E se você for testemunha de Jesus, ele fala ali, ó, operando eu, quem impedirá? Os irmãos de José, eles tentaram de todas as maneiras impedir, né? Mesmo sem saber o plano de Jesus, eles tentaram derrubar José, mas o Senhor tinha um plano maior para a vida dele. O plano que o Senhor tinha para a vida de José ia muito além. E por mais que foi uma situação difícil, José precisava passar por tudo aquilo para que quando ele chegasse lá no posto de governador do Egito, ele tivesse estrutura e sabedoria para ocupar esse cargo. Porque não adianta o Senhor nos dar a bênção na hora que nós queremos, porque às vezes vamos acabar perdendo. Mas quando nós confiamos no Senhor, entregamos a nossa vida nas mãos dele e falamos: Senhor, faça a tua vontade, o Senhor trabalha em nosso favor. E José, ele foi fiel em todas as suas dificuldades, em todas as suas provações. Ele foi fiel, ele não desistiu de servir ao Senhor, ele não desistiu de servir a Deus. E não desistiu de dar bom testemunho, tanto que por onde ele passava, ele era bem sucedido. Foi bem sucedido na casa de Potifar, foi bem sucedido na prisão, foi bem sucedido como governador. Mas por quê? Porque ele escolheu obedecer a palavra do Senhor. Ele escolheu ser testemunha de Jesus. Ele escolheu fazer a diferença por onde ele passava. E não ficar reclamando, né? Porque às vezes a gente reclama por qualquer coisa, né? Mas José não. José, ele foi abençoado. No momento certo, o Senhor honrou. E eu tenho certeza que foi muito além do que José imaginava. Talvez tudo que José queria era sair daquela prisão e ser talvez o funcionário lá de Potifar, como ele era antes, cuidando, trabalhando. Mas o Senhor tinha algo tremendo e maior para a vida dele. O Senhor tinha o posto do segundo homem mais importante do Egito. Então,
Que Papai do Céu possa abençoar vocês, que vocês possam ser assim como José, dando bons testemunhos sempre, né? Que a palavra do Senhor venha a ser prioridade na nossa vida. Que por onde nós passarmos, nós possamos dizer: Jesus, conduz a minha vida. Eu quero ser diferente. Eu não quero errar. E se você ainda não escolheu Jesus no seu coração e hoje você quer convidar Ele para morar no seu coração, aproveite, levante a sua mãozinha e fala: Jesus, entra no meu coração, faz morada, tira tudo que não te agrada, Senhor, perdoa os meus pecados, cura minha alma, Senhor. Ah, Jesus querido, me ajuda, me dá sabedoria para entender e praticar a Tua palavra, para que eu possa ser a Sua testemunha por onde eu passar. E que o Papai do Céu venha te abençoar e te dar graça. E que essa palavra possa chegar até o seu coraçãozinho. Vamos orar agora por todos, né? Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença, te louvando e te agradecendo, Papai querido, pela vida de cada joinha. Que essa palavra possa ir de encontro aos seus coraçõezinhos e que eles venham receber essa palavra, praticar, sendo também testemunhas suas por onde eles passarem e que eles venham entender que mesmo na dificuldade o Senhor cuida de cada um, que mesmo na dificuldade o Senhor está conosco e que no momento certo o Senhor vai nos dar a vitória. Senhor, abençoa cada casa, cada família, toma cada um nas tuas mãos, Senhor, supre todas as necessidades, tudo que eles precisam. Senhor Jesus, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, de poder falar da tua palavra e aonde, Senhor, uma criança ouvir essa história, Senhor, que as tuas mãos sejam sobre ela, Senhor, e que a tua palavra venha entrar no coraçãozinho e venha transformar, Senhor, aqueles que estão te aceitando como Salvador das suas vidas, que o Senhor possa segurar nas suas mãozinhas para que eles não venham desanimar. Senhor, abençoa, Pai, de uma maneira especial. Deus abençoe a todos vocês. Papai do Céu ama muito vocês e a tia Romilda também. Estou com muita saudade de vocês, mas estamos aqui firmes para fazer o melhor para Jesus. E eu sei que vocês também estão orando, né? Intercedendo para a tia também em casa. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.